Pronto. Desculpa, viu, meu povo? É porque eu só percebi agora que estava descarregando. Pessoal, vamos começar a falar sobre a nossa parcial 2, tá bom? No nosso cronograma de disciplinas, deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso cronograma. Nós estamos ainda precisando, para concluir o nosso cronograma, né, todos os conteúdos aí que nós temos para, né, ver na disciplina, nós precisaremos de todas as nossas aulas, até a semana que iniciar a V2, né, que no caso é só final de novembro, a gente ainda tem um mês de aula. Então, vejam só, nós ainda precisamos estudar. Nós estamos aqui, né, na Lei de Educação Ambiental, que a gente viu semana passada, ok. Então, o que é que a gente ainda tem para ver de conteúdo? Lei de Crimes Ambientais, né? Código Florestal, né, o novo Código Florestal, Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Nós temos esses conteúdos, porque a responsabilidade civil pelo dano ambiental nós já vimos, né? Nós já estudamos. Eu antecipei esse aqui porque estava ligado à Política Nacional do Meio Ambiente. Então, pessoal, levando em consideração que nós ainda temos esses conteúdos para serem vistos, né? Novo Código Florestal, Lei de Crimes Ambientais, novo Código Florestal, Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Política Nacional de Resíduos Sólidos, são 4 conteúdos, eu não poderei utilizar a metodologia que eu havia previsto quando eu elaborei esse cronograma, que era de quê? Era de que praticamente nas últimas semanas de aula, né, na última quinzena de aula, nós não teríamos mais aula expositiva, né, aula conteudista, como nós estamos tendo agora. Eu iria deixar essas últimas semanas de aula só para a parcial 2, para que a gente pudesse fazer um trabalho em equipe, em que vocês iriam assistir filmes, documentários sobre a temática do direito ambiental e fazer a apresentação aqui em sala. Então, diante disso, né, porque a gente acabou tendo semana de aula, semana de prova, a gente teve feriado, e isso, né, quebrou um pouco aqui o que estava previsto. Eu não tenho como, né, conseguir deixar essas 2 últimas semanas de aula só para parcial 2, sem que isso prejudique que a gente veja os conteúdos. Então, eu tenho aqui algumas propostas para vocês. Eu vou até anotando aqui no chat, porque como depois eu vou pedir para vocês votarem, eu acho que facilita que a gente vote no número. Então, a proposta 1, que é a mais básica de todas, é que a gente não tenha a parcial 2, né? E aí a gente, portanto, faz a AV2 valendo de 0 a 10. A segunda proposta é que a gente tenha a parcial 2, desse jeitinho como está previsto aqui no nosso cronograma de disciplinas. A gente faz a atividade em equipe. Como que é essa atividade, Francilda? Eu vou deixar para vocês uma lista com pelo menos uns 6 filmes, entre filmes e documentários, que tratam sobre a temática da crise ambiental. Coisas que envolvem política nacional de resíduos sólidos, coisas que envolvem lei de crimes ambientais, coisas que envolvem a política nacional do meio ambiente, enfim. Eu vou deixar para vocês essa média, seriam 5 ou 6 filmes. Então, nós nos dividiríamos aqui em 5 ou 6 equipes, uma média de 6 integrantes, né, entre 5 e 6 integrantes. O que é que cada equipe iria precisar fazer? Renê, eu te dou já a palavra, eu vou apresentar logo as 3 propostas, que aí depois, né, vocês de repente trazem outras para, né, só para fechar o raciocínio, mas eu passo já a palavra para ti. Então, o que é que vocês fariam em equipes? Nos dias das apresentações, vocês iriam trazer para a turma a relação, iriam apresentar o filme, vou dar um exemplo, olha, a gente ficou aqui com o filme Minimalismo, ele é um documentário que trata sobre a redução do consumismo, é um documentário que tem tantos minutos, está disponível na Netflix, os aspectos que são abordados são esses, aqueles e tal. E o segundo momento da apresentação é a relação dessa temática com o direito ambiental. Então, diante do que a gente assistiu no filme, a gente observa que o conteúdo do filme tem uma relação muito próxima com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com a sustentabilidade, com o princípio tal do direito ambiental, e assim encerraríamos a apresentação.
Então, cada equipe ficaria responsável por uma apresentação de até 10 minutos, 15 minutos sobre o filme e pelo envio de um relatório simples de no máximo 2 laudas, onde vocês farão exatamente a mesma coisa, só que por escrito. Apresentam uma síntese do filme e a relação com o direito ambiental. Então, se a gente optar por manter a parcial 2, do jeitinho como está no nosso cronograma de disciplinas, a gente usar as últimas semanas de aula para esse momento de apresentação, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar para você alguns vídeos com conteúdo gravados. E essa seria a proposta 2, né? A gente ter, portanto, alguns vídeos com esses conteúdos, porque provavelmente, né, quando for ali por volta do dia... hoje é 27, semana que vem a gente começa a lei de crimes ambientais, aí na semana do dia 10 a gente já está falando sobre Código Florestal e Sistema de Unidades de Conservação. Quando fosse na semana do dia 17 e 24, seria justamente as semanas de parcial 2. Então, nessas semanas, eu deixaria os conteúdos que ficariam faltando, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, gravado, né, um momento assíncrono. E aí a gente ia finalizar o nosso conteúdo dessa forma. No momento das aulas ao vivo, depois das apresentações, eu ficaria disponível para tirar as dúvidas desses vídeos. E a proposta 3 é que a gente não faça a apresentação, que a gente abra mão da apresentação e as equipes me enviem apenas os relatórios, né? Vocês continuariam com a obrigação de assistir o filme ou documentário, produzir esse material em equipe. Nesse caso, como não haverá apresentação, aí não vai ser um relatório tão sintético, eu vou querer um documento de pelo menos entre 5 e 6 laudas, eu vou deixar o modelo para vocês, onde a equipe iria enviar, né, no Unileão Digital, dentro do prazo. O prazo para o envio da atividade seria até a nossa aula, né, anterior à V2, então ali ao dia... O prazo provavelmente é dia 24, né, de novembro, levando em consideração que as AV2 começam a partir do dia 29. Então, vocês teriam até o dia 24 de novembro para enviar esse relatório, né? Cada equipe responsável pelo seu filme. Nesse caso, nossas aulas estariam acontecendo normalmente, eu viria ministrando os conteúdos para vocês, e aí, nessa semana, vocês enviariam a atividade do relatório dos filmes como atividade parcial 2. Então, essa é a minha proposta. Vamos ouvir aqui o Renê. Professora, eu acabei clicando sem querer aqui para levantar a mão. Pode prosseguir, viu? Pois é. Tá bom. Fazer o quê? Meu povo, e aí? Deu para entender direitinho as 3 propostas? Beleza de Creuza? Podemos votar? Podemos votar. Bruna está dizendo que sim. Pronto, pois vocês vão colocando aí, por gentileza, o número, tá bom? Se é 1, se é 2 ou se é 3, que aí a gente conta no final da aula, né? Ou então agora mesmo, enfim. Vocês vão votando aí. Eu vou deixar bem à vontade, tá bom? Acho que eu vou até começar a ministrar conteúdo, que é para ver se mais gente chega e pode participar, tá certo? Então, vocês escolham aí se é 1, se é 2 ou se é 3, tá certo? E o máximo de gente possível para participar é o melhor, né? Para que fique realmente à vontade da maioria. Não que a vontade da maioria seja sempre a melhor, né? Mas nesse caso, eu acredito que seja. Vocês viram que eu deixei para vocês, meu povo, lá no Unileão Digital, a gravação da nossa aula de ontem, os slides da aula de ontem, a lei complementar número 140 e a resolução 237 do CONAMA. Vocês viram? Deixei tudo lá. Quem não viu ainda, principalmente as normas, por gentileza, pegue, né? Que a gente vai precisar, é importante, tá bom? E assim que possível, se ainda não fez, faça a leitura,
É extremamente importante estar atento às regrinhas que estão nessas normas. Muito bem, vão votando aí. Eu vou deixar bem à vontade para que ao final a gente faça a contagem juntos e tenhamos aí uma decisão. Vou abrir aqui os meus slides, vamos continuar nos slides de ontem. Ué, por que você não quer abrir? Só um momento, tá, gente? Estou com um problema aqui para fazer a apresentação dos slides. Deixa eu ver se eu consigo projetar de outra forma. Acho que agora vai. Foi, finalmente. Gente, então na aula de ontem a gente conceituou licenciamento ambiental. Para quem não estava ontem, por algum motivo precisou perder a aula, por gentileza, não deixe de assistir ao vídeo, é o mais importante do semestre, ou um dos mais importantes do semestre. A gente conceituou licenciamento ambiental, a gente falou sobre o conceito que está na Lei Complementar 140 de 2011. A gente abordou os objetivos do licenciamento, né? Para que ele serve, quais são as suas finalidades. A gente falou das etapas que envolve, né, assim, via de regra, o comum, o ordinário, o mais possível é que a gente tenha normalmente essas etapas, mas a gente viu que essas licenças, elas podem ou não ser sucessivas. A gente falou sobre cada uma delas, né? A gente falou sobre a LP, ou seja, a licença prévia. A gente falou sobre a LI, ou seja, a licença de instalação. A gente falou sobre a LO, a licença de operação. Falamos sobre tudo isso, e aí eu acho que a gente parou aqui quando íamos tratar de prorrogação e de renovação. Estou certa ou estou errada? Foi isso mesmo? Isso, professora. A senhora parou exatamente nesse slide aí, onde fala que não pode ser prorrogado. Ótimo. Brigadão. Valeu. Vocês me ajudem, meu povo, porque vocês sabem, né? Minha mãe tem Alzheimer, eu já tenho os genes, assim, ó, eu tenho memória aqui, só Jesus na causa. Então, às vezes, eu esqueço mesmo. Ó, a gente tratou, então, do seguinte, que se por acaso no seu empreendimento, você imagina que você tem uma LI. Qual é o prazo máximo da LI, galera? 6 anos, você já sabe disso. Mas, de repente, o órgão licenciador, ele te deu essa LI por 4 anos, né? Isso pode acontecer, não pode? Pode. Porque o que não pode é que a gente tenha o prazo máximo sendo ultrapassado. Mas o órgão licenciador ele vai ter discricionariedade para pensar qual é o prazo adequado para aquele empreendimento específico. Então, dependendo das condições, dependendo do projeto, dependendo dos impactos, né, o órgão licenciador pode dizer, ok, o prazo máximo seria de 6 anos, mas eu acho que 4 anos é viável, é suficiente pelo projeto, pelas condições que a gente está vendo aqui, em 4 anos dá para fazer essa instalação. Então, vou te dar essa licença por 4 anos. E aí, você, empreendedor, você, empreendedora, de repente, você passou ali os 4 anos, aliás, passou não, está já próximo de completar os 4 anos e você está vendo que ainda ou não começou, ou você já está percebendo que, mesmo tendo iniciado, não vai dar tempo de concluir, né, o processo de edificação, enfim, de tudo que envolve ali os requisitos que estavam previstos na LI. Você poderia prorrogar, então, essa licença para você não ter que começar o procedimento todo de novo? Sim. A resposta é sim. Agora, essa prorrogação ela vai acontecer
pelo prazo máximo previsto. Então, se você tem uma licença que inicialmente te deu o prazo de 4 anos, essa licença pode ser prorrogada por mais 2 anos, percebe? Não necessariamente que o órgão vá prorrogar por mais 2 anos, mas pode prorrogar por mais 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos. Deu para entender isso? E a mesma regra vai valer para a licença prévia. Isso para evitar, né, que a pessoa perca tempo e dinheiro, para meio que alguns requisitos ali já foram cumpridos por uma medida de celeridade para facilitar a vida do empreendedor. Então, nesse caso, a gente vai prorrogar. Agora, muita atenção. Depois que venceu, não há o que se falar em prorrogação, né? Isso tem que ser feito antecipadamente, isso tem que ser realizado antes desse prazo máximo estar para expirar. Como? Só para... Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Oi, Renê. Aí da LO, tem o prazo, ou da LI, no caso, tem um prazo máximo de 6 anos. Foi estabelecido o licenciamento por 4 anos. Para prorrogar por esses 2 anos, para completar o prazo máximo, tem que ser solicitado ou ela pode ficar assim, não, eu tenho ciência que tem um prazo máximo, então vou seguir mesmo passando dos 4 anos? Não, tem que solicitar. Uma excelente pergunta. Tem que solicitar. Porque para o órgão, o que é que está acontecendo? É 4 anos. Se ele não nos avisou nada, então é porque ele ia dar conta. Ah, mas chegou os 4 anos e eu não fiz. Bom, porque você não requereu. Então esse empreendimento não está pautado no devido planejamento adequado, porque se houvesse esse planejamento, a pessoa já iria perceber, já iria se antecipar, já iria requerer isso ao órgão licenciador. Então, a gente precisa requerer, tá bom? Essa prorrogação. E a quem que eu vou requerer? Ao órgão que concedeu a licença, tá bom? Beleza. Agora vamos para um outro caso que não é de prorrogação. Prorrogar é diferente de renovar, né? Então, no caso da LO, que já é a de operação, ou seja, a coisa já está, o produto já está sendo vendido, o serviço já está sendo prestado, a coisa já está rolando ali, já gera lucro, já está devidamente instalado e funcionando. Então, nesse caso, a gente não vai prorrogar a licença, mas nós podemos renovar. E aí, a ideia da renovação é bem importante que a gente faça isso, olha aí, Renê, 120 dias antes do prazo que antecede ao vencimento. Então, se eu tinha uma licença de operação, digamos, prazo de 10 anos, eu não vou poder pedir uma prorrogação por igual período, né? Porque é necessário que a gente vá observando os possíveis impactos, né? Se as medidas mitigadoras de fato estão sendo efetivas, mas eu posso pedir uma renovação, porque nesse procedimento de renovação, essas condições todas serão avaliadas. E aí, nesse caso, eu preciso ter muita atenção a esse prazo. Então, ela vence dia 31 de outubro, 30 de outubro de 2021. Ok, então eu preciso 120 dias antes do dia 30 de outubro já procurar o órgão licenciador responsável para solicitar a minha renovação. Beleza? Preciso de uma renovação para que a minha atividade continue acontecendo. E aí, nessa atividade da renovação, as medidas mitigadoras de danos, etc., tudo isso vai ser reavaliado. Isso aí, pessoal, é uma coisa que eu estou botando por desencargo de consciência, porque vai que a pretensão de alguns de vocês aqui é desses concursos mais topzera, né? Tipo magistratura, essa coisa toda. É lá que vocês vão ver esse tipo de cobrança. O ordinário, né? As cobranças mais comuns, elas não vejo cair tanto. Por exemplo, OAB. Acho difícil que alguém venha perguntar para vocês sobre essas questões de prorrogação, renovação. Mas eu não sei qual é o objetivo de cada um aqui, então sempre acho melhor nivelar por cima, né? Melhor falar mais do que deixar de trazer conteúdo para vocês. E aí isso aqui não. Isso aqui eu já acho que vocês podem ser cobrados, por exemplo, numa prova objetiva de OAB, de direito ambiental, uma questão de ambiental, que é a questão da natureza jurídica da licença, tá bom? Porque isso aqui envolve direito administrativo e direito ambiental. E como vocês sabem, né, que essas provas elas vêm prezando bastante pela interdisciplinaridade, você vê às vezes que a questão cobrou responsabilidade civil, eu venho acompanhando demais isso, né, nas provas que eu venho resolvendo quando eu
vou olhar os conteúdos que eu ministro, né? Nessas provas de concurso e de OAB. Eles amam mesclar, né? Eles prezam pela interdisciplinaridade. Eles cobram, por exemplo, responsabilidade civil, que é algo que está lá no direito civil, mas eles mesclam isso com o direito ambiental, trazendo um caso que a responsabilidade civil é por dano ambiental, né? Eles mesclam essa questão aqui do licenciamento ambiental com o direito administrativo, porque licença é ato administrativo, né? Enfim, e aí tenham atenção, né? A gente lembrar que licença e autorização são atos administrativos distintos. Vocês já pagaram isso, né? Em direito administrativo, a classificação dos atos administrativos. Quarto semestre, aliás, esse já é o quinto, vocês já pagaram, né? Essa conceituação toda de ato administrativo, o que é a classificação. Oi, tudo bom? Como vão? Sim, né? Ok. Pronto. Então, vocês devem lembrar que quando vocês classificaram os atos administrativos, a licença, porque parece até sinônimo, né? O senso comum vai tratar como sinônimo. Ah, ele me deu uma licença para funcionar, ou uma autorização para funcionar. É a mesma coisa. No final das contas, ele diz que eu posso. Mas nós, que estamos aqui no campo jurídico, sabemos que existe ali uma diferença, né? A licença é ato vinculado, a autorização é ato discricionário. Exemplo clássico, né? Exemplo típico de toda a doutrina, todo o livro de direito administrativo que a gente pega para estudar isso, dá o exemplo. O que é a licença? A licença para dirigir, né? Se você cumpre todos os requisitos para que você possa ter a carteira de motorista, então você fez as aulas, você fez o teste, você tem a idade mínima necessária, cumpriu todos os requisitos, beleza. Então, o poder público ele é obrigado a conceder essa licença. É um ato, por isso que licença é ato administrativo vinculado. É diferente de uma autorização, que mesmo que você cumpra todos os requisitos, né, sempre vai ficar discricionário a questão da oportunidade e da conveniência. É o poder público que vai dizer se aceita ou não. Por exemplo, a autorização para realizar uma atividade numa praça pública. Então, eu cumpri lá todos os requisitos de que a quantidade de pessoas é aqui, já está lá no plano diretor do município, que é o possível, as medidas de segurança, etc. e tal. Mas, mesmo assim, mesmo tendo cumprido todas as regras, isso vai ficar discricionário à conveniência e à oportunidade do poder público. Então, é um ato discricionário. E, Francilda, por que é que a aula se transformou, mulher? Tô 8h35, eu jurava que eu estava na aula de ambiental e agora virou para administrativo, que foi sair. Eu estou te dizendo isso porque tem questão, gente, que quer saber de ti se o licenciamento ambiental, ele teria uma natureza jurídica de licença ou teria natureza jurídica de autorização no campo do direito administrativo. E aí a melhor resposta para isso é meio lá, meio cá. E aí, como a gente não pode falar desse jeito no direito, né? A gente tem que falar bonito, juridiquês, um negócio assim chique. A gente diz que a natureza jurídica do licenciamento ambiental, ela é sui generis. Nem é uma licença, nem é um ato vinculado, porque existem condições em que, por exemplo, o empreendedor, o empresário, a empresária cumpriu ali todos os requisitos, tentou ao máximo mitigar, etc. e tal, fez o estudo de impacto ambiental, os especialistas colocaram que os riscos estão aqui minimizados e mesmo assim o poder público dizer, mas nós não vamos arriscar, a gente não quer esse empreendimento, a gente considera que nesse caso é melhor deixar quieto, é melhor apelar para a precaução. Todos os requisitos foram cumpridos, mas não vou dar. Então não é licença, não é ato vinculado. Por outro lado, né, existem situações em que a gente observa que a concessão dessa licença ela vai estar então, coloquei agora como se fosse uma autorização, né? Mas existem medidas que estão ali vinculadas. Por exemplo, sempre que a gente tiver o requerimento de 50 cidadãos ou mais, do Ministério Público ou do próprio órgão licenciador, obrigatoriamente tem que acontecer uma audiência pública. E se a audiência pública ela acontece para o julgamento desse licenciamento ambiental, ele tem que estar vinculado àquilo que as pessoas colocaram dentro da audiência, né? Aqueles argumentos têm que ser levados em consideração. Então, nesse caso, vincula. Então, como tem hora
hora que vincula, tem hora que não vincula. Então, não dá para a gente definir essa natureza jurídica redondinha. Por isso, a doutrina vai dizer que nós temos, então, uma natureza jurídica sui generis, ou seja, especialíssima, tá bom? Isso pode ser que apareça, tá certo? Para vocês. Mas também só por desencargo de consciência, porque eu venho vendo muito essa misturada, o povo querendo saber se você entende, né, da perspectiva do direito administrativo, ambiental, civil, às vezes tudo na mesma questão. Tá tudo tranquilo e favorável? Não me pergunte sobre, né, Renê? Não vamos falar sobre isso. É tipo aquele meme. Não vamos falar sobre isso. Tranquilo até aqui? Até aqui nos ajudou o Senhor? Muito bem, então vamos falar agora, gente, sobre a parte que é mais tranquila. Eu acho que o que poderia ter de difícil é isso aí, né? Vamos agora para algo que eu acho que é mais simples, mas que exige também a nossa atenção, que é basicamente essas palavrinhas aqui. Eu não tive tempo de preparar slide, não quero usar o do semestre passado, porque está muito feio, eu vou botar aqui mesmo. E vou deixar para vocês aqui no chat. Raias, eia e rima. O que é isso aí? É o seguinte. Você se coloque agora na condição de empreendedor e de empreendedora, viu? Você quer realizar uma determinada atividade, você quer empreender, você quer contribuir para o desenvolvimento da economia do país. Você não é uma pessoa corrupta, nem um mau caráter que não estou nem aí para nada, eu quero só o meu lucro. Não, você tem responsabilidade socioambiental, você está preocupado em prestar esse serviço ou oferecer esse produto de forma que o meio ambiente ele não seja prejudicado. E aí você, então, se dirige ao órgão ambiental licenciador com o seu projeto debaixo do braço, né? E você leva lá esse projeto acompanhado do RAIA, o relatório de ausência de impacto ambiental. Uma parte chama de RAIA, outra de RAIAS. O fato é que você está ali levando o relatório de ausência de impacto ambiental. Isso. O relatório de... isso mesmo, Renê. O relatório de ausência de impacto ambiental é um documento técnico, científico, no qual, mais simples, muito resumido, no qual você vai trazer ali, né, elementos pelos quais você tenta convencer o órgão licenciador de que a sua atividade ela não é poluidora ou potencialmente poluidora, a ponto de que se justifique a realização de um estudo de impacto ambiental. Não há necessidade disso. Por quê? Porque os danos que podem ser causados ao meio ambiente, eles são mínimos, ou eles podem ser facilmente mitigados. O órgão licenciador avaliará esse relatório de ausência de impacto ambiental. Se convencido, a gente já pode pular para a etapa da licença, que eu não sei qual é o seu empreendimento, né? Então, pode ser que ele te dê logo a licença de operação ou logo a licença de instalação. Nós vimos que elas não são sucessivas e que vai depender da natureza do empreendimento. Então, beleza. Se o RAIAS for aprovado, pulamos já para a etapa da concessão de alguma seguindo aquela sequência, ou logo a licença, né, para iniciar a instalação ou operação. Ok. Mas se o seu relatório de ausência de impacto ambiental, o RAIAS, ele não convencer o órgão licenciador, né, porque de fato a atividade é poluidora, né, ela é potencialmente poluidora a ponto de colocar em risco a qualidade do meio ambiente, esse órgão licenciador ele vai exigir de ti o EIA, o estudo de impacto ambiental, que está previsto no artigo 225 da Constituição Federal, que tem fortíssima ligação com o princípio da prevenção. Porque o que é o estudo de impacto ambiental? O estudo de impacto ambiental é um estudo técnico, interdisciplinar,
científico, onde de forma aprofundada, né, uma equipe multidisciplinar, ela irá ali avaliar os possíveis riscos que podem ser causados ao meio ambiente em virtude do desenvolvimento da sua atividade, né? A atividade não está acontecendo ainda, óbvio, né? Você está buscando a licença, mas a equipe já teria como prever, a partir daquele projeto que você já tem, né? Quais seriam esses possíveis riscos? Então, isso é o EIA. Então, ele é um estudo técnico, ele é um estudo científico, ele é um estudo multidisciplinar, para que a gente possa ter noção dos possíveis impactos. Beleza. Esse EIA, ele atende, como eu disse para vocês, o princípio da prevenção. Por que ele atende o princípio da prevenção, hein, Francilda? Porque a gente viu que a prevenção, ela está ligada à ideia de certeza, né, de verdade científica. O EIA, ele vai nos trazer justamente isso, né, quando ele traz ali se vão acontecer danos ambientais. Não é baseado em achismo, é baseado em ciência, em técnica, em estudos, né, em que a gente tem certeza do dano por uma base científica, né? Ou então a gente tem fortíssimos indícios, né? No caso da precaução. Mas normalmente o princípio que a gente vê mais aliado é a prevenção. Beleza, fiz o meu EIA, atendendo à prevenção. Atendendo a um outro princípio, que é o princípio da informação, vocês lembram desse? Atendendo a um outro princípio, o princípio da gestão democrática, lembra que nós falamos também? O EIA deve vir acompanhado do RIMA. O RIMA, gente, eu brinco, eu gosto de brincar dizendo que o RIMA nada mais é do que a tradução do EIA. O RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, ele é a tradução do EIA. Porque o EIA, ele é escrito em linguagem técnica, científica, é um negócio robusto. Um leigo, nós que não somos, por exemplo, engenheiros ambientais, especialistas em resíduos sólidos, qual que se os temas fossem esses, em mineração, a gente ia ler aquilo ali e a gente não ia entender bolhufas. Por quê? Porque a gente não tem técnica suficiente para isso. E o direito ambiental, ele propõe a educação ambiental. O direito ambiental, ele propõe a gestão democrática. Então, a população ela precisa ter acesso a essas informações, né? Porque o meio ambiente, ele é de todos. É como se fosse assim, o empreendimento é meu, o dinheiro é meu, o lucro é meu, os gastos são meus, eu que estou querendo aqui empreender, o que é que o povo tem a ver com isso? O povo tem a ver com isso, todo mundo tem a ver com isso, porque o meio ambiente é de todos, é um direito difuso, conforme está lá no artigo 225. Então, todas as pessoas, em tese, têm interesse em saber se essa sua atividade ela é poluidora ou potencialmente poluidora. Então, o RIMA, ele nos traz essa garantia, né, de que o conhecimento, o conteúdo que está ali, ele é compreensível, ele tem uma linguagem clara, ele tem uma linguagem objetiva, para que o público tenha acesso. Então, isso atende o princípio da informação, o princípio da publicidade, o princípio da gestão democrática, para que, de fato, o licenciamento ambiental, claro, viu, meu povo? Voltando, né? Aquele momento em que a gente sai desse mundo maravilhoso do DVC e desce para a realidade prática. Então, lembrem-se sempre que isso é o DVC. É aquilo que, né, idealmente aconteceria. Sabemos que na prática nem sempre é assim, mas a gente precisa conhecer o ideal para que daqui para frente a nossa militância seja no sentido ideal, né? Não nas distorções que às vezes a gente vê na prática. Muito bem. Então, EIA, RIMA, feitos. Quem vai pagar pelo EIA? Porque essa equipe multidisciplinar, técnica, então, para eu saber desses impactos, eu vou precisar, no mínimo, de um urbanista, para que ele avalie aqui, porque a área desse empreendimento é uma área urbana, então vou precisar de um urbanista, eu vou precisar de um médico sanitarista, porque é possível aqui que esses resíduos causem algum tipo de mal à saúde das pessoas, vou precisar desse médico, vou precisar de um engenheiro ambiental também, a posição dele a respeito, vou precisar de um especialista, né, um técnico, de repente, só na análise desse tipo aqui de resíduo,
Então, veja só essa equipe. Essa galera não vai trabalhar de graça. Né? Essa galera vai produzir, se for contratada para isso, mas ela vai cobrar, obviamente. Então, quem custeia, né, esse estudo de impacto ambiental? Obviamente que quem custeia é o sujeito que está buscando empreender. Né? O órgão licenciador, ele não deve ter qualquer despesa com relação a isso. Né? Quem irá custear é o sujeito que tem interesse, é aquele que está buscando a licença. Para muitos, esse é o grande gargalo. Para muitos, essa é a grande questão, porque se a pessoa está pagando, né, aquela equipe, ela tem liberdade para escolher aqueles sujeitos, e aí talvez aquelas pessoas não cumpram o papel ético que juraram no exercício da sua profissão e acabem trazendo ali um relatório, né, que está tudo bem, está tudo certo, e não necessariamente seria assim. Tanto que o órgão licenciador, se desconfiar de algo nesse sentido, ele pode solicitar novos estudos, né, para que tenha condição de dar o seu, de fazer o julgamento desse EIA-RIMA de forma mais consciente, né, de forma mais segura, né, então solicitar outros estudos. E é um custo que, isso, Renê, exatamente, é bem caro, dependendo, né, da atividade, e isso vai ser, de fato, um dinheiro perdido se não for concedido, né? Mas está dentro de um outro princípio, que é o princípio do poluidor pagador. Tá bom? Está dentro do princípio do poluidor pagador. É o justo? É o melhor? É o certo? Não saberia dizer, né? Como é que era o meme da Glória Pires, né? Não tenho condição de opinar, um negócio assim. Então, assim, o fato é que a gente precisa, nesse caso, fazer aquilo que é o princípio da ponderação, ou a técnica da ponderação. O que é pior? É o gasto do empreendedor individual ou é o prejuízo ao meio ambiente? Então, nesse caso, por enquanto, a norma entende que as duas coisas são ruins, mas é menos ruim esse prejuízo financeiro do empreendedor do que o dano ao meio ambiente, caso o estudo não fosse realizado. É mais ou menos isso. É indispensável o EIA? Não, Bruna, o EIA é dispensável. Lembra que a gente começou com o RAIAS? O EIA não é obrigatório. Depende da natureza da atividade. Se a atividade ela for poluidora ou potencialmente poluidora de forma mínima, né, se esses danos podem ser mitigados, não vou ter EIA, não. Lembra, já posso ir direto para a etapa da concessão das licenças. Agora, quando o RAIA não convenceu o órgão licenciador, e também tem atividades, né, não sei se vocês viram lá no final da resolução 237, que já não tem para onde correr. A gente já sabe, né, pelo grau de periculosidade para o meio ambiente, de promoção de insalubridade, que vai ter que ser realizado o EIA. Tanto que tem gente que nem perde tempo, já entra direto mesmo com o EIA, o estudo. Não, mas essa sua pergunta é maravilhosa, viu, Bruna? Porque isso aí é o tipo de coisa que tu pode ver numa objetiva de OAB. Tem muito isso. Meu povo, se vocês não puderem ou não tiverem interesse de assinar o quê? Concursos, eu não trabalho para eles, viu? Só porque eu acho uma página muito atualizada. Mas sempre que possível, resolvam lá as questões, pronto. Pois, Bruna, tu vai ver, quando tu botar lá o licenciamento ambiental, tu vai encontrar questões que vão colocar isso, sabe? Em uma das alternativas, que é indispensável, que não é possível que haja o licenciamento sem a realização do EIA, e tudo isso está errado. Tudo isso é falso. Então, por isso que a sua pergunta é indispensável para que a gente lembre disso, viu? O EIA só vai ser necessário realmente para aquelas atividades poluidoras, potencialmente poluidoras. Beleza, então, diz para vocês essa coisa de que os órgãos ambientais eles vão poder pedir, inclusive, estudos complementares, e aí pronto, tá tudo, os estudos estão todos prontos, para você não confundir EIA-RIMA. Lembre dos exames laboratoriais, tá bom?
O EIA seria como se fosse o exame laboratorial sem nenhuma explicação, né? E o RIMA seriam aquelas explicações, aquelas tabelinhas que eles colocam lá e que até um leigo como nós consegue dizer assim, ah, não, tá tudo bem, né? Nossa, esse hormônio aqui tá em 298, eu vou morrer. Aí você olha lá e diz, entre pessoas entre 20 e 30 anos, o normal é entre 290 e 300. Aí você, ah, não, tô vivo, tô bem, deu tudo certo. Então, é o EIA, a informação científica técnica, e o RIMA, né? Essa explicação que faz com que, né, todos nós possamos compreender. Feito isso, o que é que cabe ao órgão licenciador? Julgar. Ele vai julgar e vai conceder ou não a licença. E aí acabou-se. Aí você vai pensar só, se você tivesse recebido, nas próximas etapas, caso você tenha recebido apenas uma LP, aí você vai agora se programar para ir né, cumprir os requisitos dessa LP para receber a LI, cumprir os requisitos da LI para receber a LO. Pronto. E se você já recebeu a LO, beleza, tu vai já botar o negócio, né? Vai tocar aí, vai vender, vai prestar o serviço. Ok. Só tem um detalhe que é importantíssimo, que é o caso de entre o estudo de impacto ambiental e o julgamento, tem uma coisa aí no meio, chamada audiência pública. E isso também não cai, isso despenca, né? Isso aparece demais. O que é que vai aparecer lá na audiência pública? Vão dizer que a audiência pública é obrigatória. Vão dizer que o julgamento do EIA-RIMA acontece antes da audiência pública. E tudo isso está errado. Vamos entender essa vibe aí da audiência pública. Nós sabemos que o direito ambiental é um direito difuso, né? Que o meio ambiente pertence a todos. Então, todos nós temos interesse, em tese, que esse meio ambiente fique equilibrado, fique saudável. Então, eu não quero que existam atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras aqui na minha cidade, na minha região, no meu estado, no meu país. Beleza. Então, eu quero participar disso. Ok, a norma te autoriza isso. Se a atividade, ela chegou a esse nível de repercussão, o Ministério Público, titular dos direitos da proteção dos direitos difusos, né, titular dessa proteção do meio ambiente, ele poderá, depois que foi realizado o EIA-RIMA, solicitar ao órgão ambiental licenciador a realização de uma audiência pública, para que nessa audiência pública as pessoas possam participar, técnicos possam ser ouvidos, né? Se perceba se há realmente o interesse da população, se atende aos preceitos do plano diretor do município, etc, etc, etc. Depois da realização da audiência pública, aí é que o EIA-RIMA vai ser julgado. Essa é uma possibilidade. Quem é outro sujeito que está autorizado a solicitar essa audiência pública? Eu e vocês. Agora, sozinha, eu não posso solicitar essa audiência. Eu preciso juntar mais 49 pessoas comigo para inteirar os 50. 50 cidadãos ou mais. 50 cidadãos ou mais. Se 50 cidadãos ou mais solicitarem ao órgão licenciador, né, a realização da audiência pública, aí ela passa a ser obrigatória. Então, veja se eu estou sendo clara. A audiência pública, ela não é obrigatória. O licenciamento ambiental, ele pode acontecer tranquilamente até a etapa final da concessão da licença, sem que jamais tenha acontecido uma audiência pública. A audiência pública só será obrigatória se e somente se for um requerimento do Ministério Público de 50 cidadãos ou mais, e a última hipótese, se for do interesse do próprio órgão licenciador. Então, o próprio órgão licenciador, ele talvez, querendo compartilhar a responsabilidade por essa decisão, chama a população para essa audiência pública. Então, somente nessas 3 hipóteses é que a audiência pública ela será obrigatória. Se o Ministério Público não solicitou, se 50 cidadãos ou mais também não, se o próprio órgão licenciador também não, segue o baile para a concessão das licenças. Mas aí, mesmo diante da solicitação da população, a audiência pública pode não acontecer, certo? Não. Nesse caso, ela passa a ser obrigatória. Quando que ela é obrigatória? Quando a gente tem essas 3 pessoas, esses 3 sujeitos, né, solicitando. Aí, nesse caso, o órgão licenciador ele só vai poder trazer a resposta, né, realizar o julgamento do EIA-RIMA após a realização da audiência pública. A não ser, Renê, né,
e aí não está em norma isso, que, de repente, já se chamou, já se convocou, já se teve várias ocasiões, e aí a população não comparece, não tem quórum suficiente para não atrasar de forma demasiada o procedimento de licenciamento, com essas justificativas, né, a não possibilidade de realização. Mas isso é exceção da exceção da exceção. O que acontece muitas vezes é que esse licenciamento ele fica adiado, mas enquanto a audiência não acontecer, ele não, né, o órgão licenciador, ele não julga, viu? Ai, meu povo, é uma pergunta bem óbvia, mas a gente erra. Por isso que eu vou dizer aqui para vocês. Eu sei que vocês já sabem, já sacaram, mas eu acho que às vezes quando a gente está fazendo essas questões, a gente está num momento de tanta tensão e nervosismo que a gente não consegue nem raciocinar direito. Tem alternativa que coloca assim, que a audiência pública ela vai acontecer depois do órgão licenciador ter julgado o EIA-RIMA. Diga aí, para quê? Se já julgou, se já concedeu a licença, ou se não concedeu a licença, que adianta ouvir o povo agora? Que adianta a gente fazer audiência pública se já está resolvido? Então, por uma questão lógica, não caiam nessa casca de banana. Claro que a audiência pública ela tem que acontecer antes do órgão ambiental julgar o EIA-RIMA. Até porque, gente, pode acontecer justamente o contrário. Um momento de crise como esse, se de repente viesse uma atividade, né, um empreendimento aqui para o município de Juazeiro, do Crato, Barbalha, Mauriti, Missão Velha, Brejo Santo, não sei de onde é que você está assistindo essa aula, mas enfim, vem um empreendimento, vai gerar não sei quantas centenas de empregos formais, possibilidade de crescimento econômico para o município, produto de qualidade. Vocês não acham que talvez na audiência a população comparecesse justamente para dizer a gente quer que aprove, a gente quer a atividade, a gente tem interesse. Então, pode acontecer também, né? A audiência pública ela não é um espaço só para que as pessoas vão exigir a proteção do meio ambiente natural. Não, porque o grande objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente, o grande objetivo do direito ambiental no nosso país é justamente isso, é conciliar desenvolvimento econômico, desenvolvimento envolve produção de riqueza, né, empreendedorismo, geração de emprego, lucro, com aliado, junto a isso, a proteção ambiental. Então, na audiência pública, é até bacana, né, para a empresa justamente demonstrar isso. Sua responsabilidade socioambiental, as medidas mitigadoras que serão aplicadas, para comprovar que tudo vai acontecer dentro do princípio do limite, não vai ser além do que o meio ambiente é capaz de suportar, e beleza de Creuza. E aí, com isso, a gente tratou tudo sobre o licenciamento ambiental. Claro que não tudo, né? Entendam aqui, mas tudo que normalmente se exige em nível de graduação e dessas questões, né, de concurso público. Pergunto para vocês, beleza? Tranquilo e favorável? Se você dá uma olhadinha no conceito, nos objetivos, né, nas finalidades, nas etapas, nessa questão da audiência pública, no RAIAS, no EIA, no RIMA, você se sente confortável? Você entendeu tudinho? Eu vou deixar, vocês sabem que lá no Unileão Digital tem o nosso cronograma de disciplina, no cronograma da disciplina tem a indicação de capítulo de livro. Mas eu vou deixar para vocês, é um artigo bem curtinho, que resume tudo isso e que eu acho que para aqueles que talvez tenham menos tempo, não conseguem dedicar, assim, mais tempo para a leitura da doutrina, se vocês lerem esse resumo, essa síntese, vocês se saem muito bem. Não na minha prova, né, que é a que menos importa, mas nessas aí que vocês vão encarar daqui para frente. Beleza? Massa, licenciamento ambiental. Ok. Eu vou aproveitar agora que a gente vai poder começar a lei de crimes ambientais hoje. Ai, como eu fico feliz. Deixa eu ver aqui qual foi a opção de parcial que ganhou. Deixei esse tempo todinho aí, né, à vontade, ver se chegou mais gente. Se você chegou depois, gente, a gente vai decidir. Não ter parcial. A prova de AV2 vale de 0 a 10. 2,
tem a parcial com a apresentação das equipes, né, nas últimas semanas de aula, mas aí, nesse caso, eu não vou conseguir dar aula ao vivo, eu vou deixar aulas gravadas. E 3, a gente não faz a apresentação de equipe, vocês só vão enviar os relatórios até o dia 24 de novembro. E aí as aulas acontecem normalmente. Beleza. Quinze votos para a opção 3. Eu acho que o 3 já ganhou de lavada, mas vamos só registrar. Quatro votos para a opção 1. Então, pronto, meu povo. Vai ser a opção 3. A gente vai ter aula normalmente, né? Desse jeitinho. E aí, até o dia 24, as equipes me enviam os relatórios de parcial. Aí a pergunta que não quer calar. Como que é essa turma, né? Porque eu não conheço vocês, assim, de outros carnavais, né? A gente está tendo esse primeiro contato síncrono esse semestre. Então, a turma prefere que eu divida as equipes, vocês mesmos se dividem. Pronto, Ana Kelly, é justamente. Eu é que pergunto para vocês. Vocês já podem se separar? Deixa eu ver aqui quantos alunos tem na turma, para que eu saiba quantos integrantes pode ter em cada grupo, tá? Tem 54 pessoas. Professora, esse relatório seria sobre o quê? O relatório é sobre os filmes, ou documentário, dependendo da equipe. Acho que é porque tu chegou depois, né? Eu vou deixar disponível para vocês no Unileão Digital 6 ou 7 documentários, acho que agora vão ser mais, viu? Porque eu sempre vejo essa média de 30 pessoas aqui nas aulas, né? Mas são 54. Quer dizer que tem 20 que só Jesus sabe o paradeiro, mais ou menos. Então, eu vou querer que vocês assistam, se dividam em equipes e façam uma síntese do filme e relacionem o conteúdo do filme à legislação e aos princípios do direito ambiental que a gente está estudando aqui em sala. Então, se são 54, deixa eu ver aqui se a gente tiver 6 grupos, como que seria? Deixa eu ver se a gente colocar 56 e a gente colocar 7 grupos. Tá, gente, nós vamos fazer 9 equipes. E essas equipes podem ter até 6 pessoas. Tá bom? Se alguém tiver dificuldade, porque assim, quando era presencial, meu povo, eu conhecia, acho que vocês já perceberam, né, que eu sou uma pessoa que fala um pouco. Então, quando eu estava no presencial, eu conhecia as turmas assim, conhecia inclusive as tretas, né? Não, fulano não fala com fulano, nessa sala não dá para fazer trabalho em equipe, não sei, enfim. Mas como agora é nesse jeito aqui, eu não sei, não conheço o povo, não sei como é que é. Então, se alguém tiver dificuldade para se inserir em alguma equipe, ou porque é de outro turno, né? Está adiantando a disciplina, qualquer razão que seja, entre em contato comigo. Mas vamos deixar para entrar em contato comigo só de hoje a 8, só próxima quarta? Vamos deixar, vamos tirar uma semana para a gente tentar se organizar, tá bom? E aí, quando for quarta-feira que vem, vocês me lembrem para a gente fazer o sorteio. Que aí a gente vai, né, eleger aqui quem são os representantes das 9 equipes, e aí a gente faz o sorteio ao vivo na aula para ver quem vai ficar com qual filme, com qual documentário. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Quem é o líder da turma, hein, gente? A Ana Kelly está aqui perguntando, eu também não sei. Sou eu, professora. Jaísa.
Oi, e Felipe Jaísa. também. Pronto, Jaísa e Felipe. Oi, Gabi, bom dia. Pode compartilhar no meu institucional. É francilda.mendes@ufca.edu.br. Então, pronto. Então, fechou. Quarta-feira que vem, de hoje a 8, a gente faz o sorteio. Vocês até lá, meu povo, fiquem com esse compromisso de se dividir em 9 equipes. Jaísa, lembra o povo, por favor? Jaísa, Felipe, façam esse favor, tá bom? Lembrem o pessoal de que tem que formar 9 equipes, explica como é o trabalho, tá certo? E aí, quarta-feira que vem, a gente só faz o sorteio para saber quem vai ficar com o filme, com o documentário. E eu deixo para vocês no Unileão Digital um template, né, o modelo que vocês devem seguir para elaborar o relatório. Combinados? Combinadas? Todo mundo se sente feliz, contemplado, satisfeito? Tudo bem. Agora eu lembrei de um aluno da noite que disse, não, professora, feliz, contemplado, satisfeito mesmo, eu ia ficar se não tivesse nenhuma prova, né? Mas dá para o gasto. Eu digo, tá bom. Ok. Vamos falar de lei de crimes ambientais ou vocês querem colocar alguma coisa, pessoal? Tá, vou prosseguir. Vou projetar aqui para vocês, apresentar, né, minha gente? Projetar, eu denuncio demais minha idade nessas aulas, misericórdia. Vou apresentar aqui para vocês minha página, que está aberta já aqui na legislação. Eu chamo carinhosamente essa lei, né, de lei mamãe, porque ela é aquela mãe boa, aquela mãe que o filho é um endiabradozinho, mas a mãe diz, o bichinho, ele fez assim, mas não é porque ele quis, não. Ele é assim, mas é porque é o bichinho. Essa é a Lei 9.605, com penalidades que deixariam a melhor mãe do mundo constrangida, de tão suave que é a penalidade prevista. Então, antes da gente falar sobre essa legislação propriamente dita, uma das principais da nossa disciplina, meu povo, só para que você não fique com aquela impressão que toda semana eu digo que a gente está lidando com um principal, né? O que é que tem de principal? Princípios do direito ambiental, política nacional do meio ambiente, licenciamento ambiental, responsabilidade civil pelo dano ambiental, lei de crimes ambientais e política nacional de resíduos sólidos. Esses são os 6 conteúdos pelos quais vocês serão mais cobrados. Vocês viram que ao longo do semestre a gente vai estudar uma média de 10, 11. Esses são os 6 que não podem sair de jeito nenhum aí da sua cabeça. Então, outra lei importantíssima. E vamos dizer o porquê. Nunca antes na história desse país nós tínhamos tido uma legislação para tratar sobre crimes ambientais. Então, o que é que acontece? Nós tínhamos ali uma lacuna. E a partir de 1988, a lacuna ficou feia. Por quê? Porque lá no artigo 225 da Constituição, a Constituição nos trouxe, veja bem, a Constituição ela nos trouxe o fato de que os crimes, a responsabilidade civil, penal e administrativa, ela iria acontecer sempre que houvesse alguma conduta lesiva ao meio ambiente. Isso está lá no nosso parágrafo 3º do artigo 225. Então, o que é que eu encontro no artigo 3º do artigo 225? Eu encontro que as condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente, elas vão sujeitar os infratores, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, a responsabilidade civil, penal e administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, a Constituição Federal de 88, ela, portanto, nos garante a responsabilidade penal pela prática do crime ambiental. Só que o que é que nós tínhamos? Nós não tínhamos, e aí, obviamente, os penalistas aqui não me deixam mentir, eu não vou poder aplicar uma pena se ela não está prevista, né, em norma. Então, inúmeras situações que ofendiam ao meio ambiente na sua dimensão
natural, artificial, cultural, do trabalho, continuaram a acontecer depois de 1988 e a gente não ter condição de punir penalmente. Por quê? Porque a gente não tinha ali um tipo tratando especificamente da questão. Essa lacuna, ela durou 10 anos. A Constituição é de 88, a lei é de 98. Então, faz pouquíssimo tempo, né, que nós punimos pela prática dos crimes ambientais no nosso país. Claro, aqueles que já estavam previstos no Código Penal, não estou tratando disso. Estou tratando, e também na Lei de Contravenção Penal, não estou tratando disso. Estou tratando especificamente as inúmeras condutas que passaram a ser previstas a partir aqui dessa lei de 98. Então, beleza, a lei, portanto, vem para preencher uma lacuna. E aí ela inaugura uma possibilidade também que até então nós não tínhamos. Como é que eu vou punir a pessoa jurídica penalmente? Como que eu vou prender uma empresa? Foi a empresa que praticou o crime ambiental. Como é que eu vou? Porque o parágrafo 3º do artigo 225 nos diz que é a pessoa física e a pessoa jurídica que vai ser responsabilizada. Então, isso gerou também muito debate doutrinário, muito debate jurisprudencial durante essa década em que a gente ficou com essa lacuna. Por isso a coisa da cultura, né? Nós naturalizamos o que não é natural, é cultural. Então, é por isso que a gente tem talvez esse imaginário de que as empresas cometem crimes ambientais e não acontece nada, né? De fato, depois desses 10 anos, entre 88 e 98, a gente tinha essa dificuldade. De 98 para cá, a gente vai ver que não, né? Pune-se a pessoa jurídica. O legislador teve uma sacada muito interessante. A gente vai ver aqui, né, quais são as penas que podem ser aplicadas à pessoa jurídica, e isso é muito interessante e muito cobrado. E eu diria até que não somente no âmbito do direito ambiental, mas também do direito penal, nessa vibe que eu digo para vocês que vem acontecendo muito, né? Misturar aí os conteúdos, cobrar de forma interdisciplinar. Então, esse é o contexto, tá bom? Por que essa lei ela existe? Ela existe porque ela supre uma lacuna de uma garantia que está prevista no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Por que ela demorou tanto a ser elaborada? Porque havia um intenso debate sobre exatamente essa questão que acabou sendo aqui, preponderou, aqui ficou na norma, né, na lei mamãe. Nós não poderíamos tratar o sujeito que comete um crime ambiental com o mesmo grau de severidade, com o mesmo grau de reprovação que nós tratamos, por exemplo, quem prejudica, quem atenta contra a vida, contra a liberdade, contra o patrimônio de uma outra pessoa, né? Preponderou-se esse entendimento de que essa legislação ela tinha que estar muito próxima à ideia de educação ambiental, ter um caráter muito mais educativo do que propriamente punitivo. Então, é por isso que essas punições, elas têm um grau mais brando, né? Como é que eu vou deixar na mesma cela? Como é que eu vou deixar dentro do mesmo sistema prisional um sujeito que atentou contra a vida de alguém, que lesou o patrimônio de alguém e alguém que apenas ateou fogo numa floresta? Não faz sentido, né? Deboches à parte, o suprassumo é mais ou menos nesse sentido, nessa lógica. É por isso que a maioria das penas que estão previstas aqui, elas não serão privativas da liberdade das pessoas, tá bom? Isso demonstra também o grau de importância que a sociedade dá ao meio ambiente, de preocupação com as questões ambientais, etc, etc, etc. E isso me lembra uma coisa que eu já devia ter dito para vocês. Dia 11 de novembro, me lembrem de eu falar isso semana que vem com mais detalhes. Jaísa, tu me lembra como representante aí da turma, Jaísa e Felipe? Dia 11 de novembro a gente vai ter um evento presencial na Unileão, promovido pela Coordenadoria de Sustentabilidade aqui da casa, com representantes de todas as instituições de ensino superior aqui da região, IFCE, UFCA, a própria Unileão, né? Todo mundo vai estar junto para debater a Conferência das Partes, esse último relatório, essa última COP que saiu, né, que demonstra um verdadeiro pavor com relação à emissão de resíduos
no ar e a possibilidade da gente viver, né, uma terrível crise ambiental a partir de 2060. E aí a gente vai discutir isso num evento presencial dia 11 de novembro, aqui no auditório da Unileão, viu? Eu ainda não tenho a confirmação do horário, sei que vai ser uma atividade certificada, mas sei que todo mundo que participar vai ganhar uma muda de árvore, vai ter um negócio assim, mas eu acho que seria bem interessante para vocês, para aqueles que estão gostando da discussão, tá bom? Participar presencialmente, se tiver condição, né? Então, voltando, nesse sentido, essa legislação, ela parte, então, desse imaginário, né, de que não precisamos de um grau tão grande de punibilidade, porque o sentido tem que ser mais realmente educativo. E aí, vou começar aqui a leitura do artigo 2º. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como, olha gente, isso aqui põe aí, você está com o seu Vademecum aberto? Ou você está com um bloco de notas, alguma coisa? Circula esse artigo 2º, grifa esse artigo 2º, coloca setinha, marca se você está fazendo de forma digital, mas você precisa, esse artigo 2º, tão certo quanto a luz do dia, é o nível de cobrança dele quando cai alguma coisa sobre lei de crimes ambientais. Essa segunda parte aí. Quem vai poder, né, ser responsabilizado pela prática do crime ambiental? É o diretor, é o administrador, é o membro de conselho ou órgão técnico, o auditor, o gerente, preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Né? Quem é assinante aí de que concurso? Pode dar uma olhadinha, pode dar. Exatamente, Renê. Exatamente. Então, nesse sentido aí, esse artigo 2º é indispensável para a gente saber quem são esses sujeitos. Parágrafo 3º, importantíssimo também. As pessoas jurídicas vão ser responsabilizadas administrativa, civil e penalmente nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade. Eu vou logo dar spoiler para vocês que vai ter uma questão dessa na nossa V2. Eu vou colocar lá um caso de uma empresa, de uma pessoa jurídica, né? Vai acontecer um crime ambiental, e aí eu quero que vocês percebam se é possível, né? Como se adequa ao que está previsto no artigo 3º. Porque essa responsabilidade ela só irá acontecer se essa decisão ela é cometida pelo representante, se esse crime ambiental é resultado de decisão do representante legal ou contratual ou do órgão colegiado, e ainda tem esse detalhe, no interesse ou benefício da sua entidade. Então, se todos esses requisitos aí não estiverem previstos, nós não teremos a possibilidade de culpar, né, de que esse sujeito
Oi, gente, desculpa. Fazia tempo que eu tinha. Eu falei assim mais um tempão e eu acho que não estava mais aqui ao vivo com vocês. Desculpa. Caiu aqui. Não sei o que foi que houve. Se eu duvidar que foi uma pessoa que puxou ali da tomada, mas enfim. Eu estava falando sobre os requisitos, né? Beleza. Eu acho que eu tinha visto uma pergunta de alguém no chat falando sobre concurso de pessoas. E sim, se admite concurso de pessoas, né? Pessoa física, jurídica, na prática do crime ambiental. Teoria monista do direito penal admite sim, viu? Era isso. Pronto, Bruna. Foi essa a pergunta, porque acho que eu só vi concurso de pessoas. Professora. Pronto. Oi. Em relação a empregados, existe muito o fato de que empregados não denunciam os fatos em relação já a temer o seu emprego. Existe alguma jurisprudência, algo do tipo, que fala a respeito disso? A gente vai ver isso, assim, mas eu já vou te antecipar, mas a gente vai ver isso na calma, na aula da semana que vem, na terça, que a gente vai trazer algumas jurisprudências de tribunais nesse sentido. Isso entra, não porque a gente não vai poder retirar a culpabilidade por conta disso, né? E nem entra também nas circunstâncias atenuantes, mas, né, em reconhecimento ao princípio da hipossuficiência, né, e a condição de vulnerabilidade, pelo menos dentro do STJ, né, a gente já tem alguns julgados, que não é jurisprudência, alguns julgados nesse sentido. Mas eu prefiro trazer de forma, né, trazendo inclusive o número desses julgados e tal, para a gente ver por aqui. Mas via de regra, viu, Álvaro, ainda é uma questão que não nos permite dizer sim ou não. Podemos alegar a hipossuficiência a essa condição, né, de parte mais frágil da relação, etc, mas vai ser sempre arriscando, né, da tese ser aceita ou não, tendo em vista que não é circunstância atenuante prevista na lei. Mas dado esse imaginário, esse histórico aqui que eu já tracei para vocês, né, de como que essa legislação ela costuma ser aplicada, eu imagino que vai se consolidar nesse sentido. Embora que uma coisa que tem que ser dita, viu, Álvaro, que é bem importante, é que, até volto atrás, é que essa lei ela é mamãe e mamão para grandes empresários, né, justamente para aquelas pessoas que, em tese, precisariam ser punidas de forma adequada, até como medida de exemplo, né, de representação para a sociedade. Então, quantas e quantas vezes pessoas que atuam na área ambiental não veem alguém que praticam caça, por exemplo, de forma ilegal, fora do que está previsto aqui na norma, e que tem uma multa, né, que é aplicada uma multa, um valor exorbitante, pessoas que, enfim, não têm o devido grau de instrução, e a gente vê isso sendo levado até o fim da força, e um sujeito, estilo um Luciano Huck da vida, que cria uma praia particular no Rio de Janeiro, sendo tratado de uma forma que, enfim, a lei é bem mamãe. Então, a gente também tem essa nuance, viu? Muitas vezes a gente é ótimo para punir o sujeito que esse sim mereceria o papel educativo. E aquele que não, aí a gente vem com esse papinho de educativo. Professora. Oi, Álvaro. Só ressaltando, em relação a isso daí, né? Você está comentando, crimes ambientais. Eu já cometi muitos, assumindo aqui. E muitas dessas vezes, desses crimes que foi cometido, às vezes, sem um conhecimento, como eu comentei ontem, e dificilmente você cometer algum desses que está aqui nessa lei que você está apresentando, sem estar com outro. Um exemplo, quando a gente compra uma madeira lá que vai descer, existe o DOF, certo? Acho que é só documento de origem florestal. Muitas das serrarias, às vezes, não têm
no DOF, elas não colocam no DOF 100% a essência batendo com o que está na carrada, ela sempre muda, sempre dá uma variação de essência, nunca bate 100%. Então, quando ocorre isso daí, já sai de crime ambiental para ser falsificação ideológica. Então, além de ser um crime ambiental, já entra como também falsificação ideológica. Então, já fica uma coisa bem mais complicada. Pois é. É porque aí a gente está lidando com uma questão bem específica, né, desse ramo e tal, que de fato, né, irão envolver outras questões. Mas outros crimes que a gente vai ver aqui, como, por exemplo, maus tratos aos animais, né, que é um negócio que está bem na crista da onda, né, da discussão jurídica, essa questão da caça, essa questão de possibilitar ou ter alguma conduta que possa gerar, por exemplo, incêndios, etc., já diminui a possibilidade da gente incorrer em um outro tipo. Claro que não afasta, né? Não estou dizendo isso, mas em alguma medida diminui. Mas, gente, nós vamos falar sobre isso de forma aprofundada, né? Semana que vem, bem direitinho. Acho que vocês vêm notando, né? Que eu tento mastigar ao máximo para que a gente traga aqui as principais informações na aula. Então, terça-feira a gente volta com todo o gás para tratar dessa legislação. Se vocês já quiserem dando uma adiantada na leitura, é a Lei 9.605. Eu vou deixar para vocês o material complementar de licenciamento ambiental, finalizando, né, que a gente finalizou hoje, que é o texto desse artigo, e semana que vem a gente volta com tudo. Então, não esqueçam de mim, tá bom? Fiquem comigo no coração, façam as leituras, porque isso vai ser bem importante, né, para nosso aprendizado aqui. E é verdade, finados, terça-feira, eu não estou dizendo que essa menina coincidiu muito feriado nessa disciplina, só Jesus na minha causa. Então, a gente se vê dia 3, verdade, viu, Milene? Uma pena de verdade, porque é muita coisa que a gente tem para ver, mas tranquilo. Caso não, a gente de alguma maneira perceba que não teremos prejuízo no conteúdo, eu deixo a aula gravada. Mas se Deus quiser, não vai ser preciso, não. Vou fazer a frequência, tá bom, gente? 9h30, e aí quarta a gente volta com tudo. Álvaro. Presente. Deixa eu só... Caiu aqui de novo? Não, caiu não. Álvaro Rodrigues. Eu chamei agora o Álvaro Batista. Álvaro Rodrigues está presente. Pronto. Amanda Cristina. Ok. Ana Eveline. Professora, presente. Só atrapalhando um pouco a senhora. Ontem eu saí da aula sem, assim, caiu do meu celular e eu não... Ontem eu não fiz frequência. Pronto, pois tá bom então. Obrigada. Ana Kelly. Ana Sulamita. Beatriz. Brenda. Bruna. Kaique. Camila Correia. Davi Alves. Ellen. Eloy. Felipe Claudeano. Felipe Gonçalves. Francilene. Francisco Artaniel. Presente, professor. Geisa. Heloísa. Presente. Hermínia. Hugo. Igor. Presente. Isaías.
Jaísa, que eu sei que tá, né? Presente. João Paulo. João Paulo. José Leite. Presente, professora. Júlia. Tô aqui, professora. Juliana. Kátia. Leonardo. Professora, Juliana está presente. Certo. Leonardo. Lívia. Lívia Pinheiro. Tem Lívia Pinheiro e Lívia Cordeiro. Nenhuma tá aí? Ah, Lívia. Ok. Marcela. Maria Inaciária. Maria Milene. Maria Vitória. Maria Vitória. Riolando. Riolando Rui. Roberlânia. Presente. Rosa Taliane. Sandy. Tainara. Valdemar. Valdemira. Presente, professora. Vitória. Vitaliane. Vitória. William. Ok, gente. Todo mundo. Valdemar presente, viu, professora? Valdemar Renê. Ok. Professora, a senhora viu que Beatriz estava presente? É que Vi. teve um probleminha no computador sim. dela. Vi. Eu nem tinha colocado falta, na verdade. Tá certo. Pois então, gente, até semana que vem. Bom feriado, viu? Deus abençoe e até mais.